Olá pessoal, tudo jóia? É um prazer estar falando com vocês hoje, a gente podendo participar mais uma vez do Global Azure, esse evento tão interessante global da Microsoft, estimulando aí a explorar, as pessoas a explorarem um pouco mais as potencialidades do Azure, né, em parceria também com o time do Azure Floripa, né, a galera bastante engajada também em disseminar conteúdo e ajudar tantas pessoas aí na sua capacitação. Tá joia? Deixa eu só mudar aqui a cena para a gente já aproveitar e começarmos a transmissão. Né? Ah, bom, o nosso papo de hoje aqui é sobre a potencialização, ou melhor, né, potencializando a inclusão digital com o Azure AI Services. Né? A questão da inclusão digital hoje ela tem sido uma pauta muito relevante em toda a sociedade, no mundo corporativo também. E a Microsoft, através do Azure AI Services, ela vem trazendo um caminho muito interessante para que as empresas consigam ampliar a acessibilidade que é oferecida através das suas aplicações, né, para as pessoas realmente terem mais condições e claro, né, aumentarem cada vez mais o seu público ativo dentro das suas plataformas, serviços, aplicativos, ok? Bom, começando então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Oswaldo Alves, eu sou mineiro, mas um mineiro que mora em Recife, um pouquinho mais longe do local de nascimento. Né? Tenho 42 anos, sou casado com a Rayana, pai do Daniel, um garotinho muito bacana de 3 anos, agitado, e moro aqui em Recife, como eu falei, não é? Ah, entre hobbies, né? Hobbies, talvez o principal deles seja jogar videogame. Então, nos últimos 8 para 9 anos, jogador de Destiny, desde Destiny 1 e passando pelas últimas temporadas todas aí de Destiny 2 também, desde o lançamento de Diablo 4 jogando também, e ao longo de todos esses anos aí, invariavelmente, sempre jogando um fifinha, né? Agora não é mais FIFA, né? Agora é AIFC, se eu não me engano, né? Então mudou o nome, mas quando fala Fifinha, a turma já sabe, o pessoal do videogame, né? Gosto muito de filmes e séries, principalmente filmes e séries que façam pensar um pouquinho, né? Comédias, gosto de comédias também e vou até no terror. Né? Gosto muito de filmes de terror. Em termos de formação, ah, sou de Minas e fiz a minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto em Ciência da Computação. Já terminando o curso, fui aprovado no programa de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife, um dos grandes destaques do Brasil na área acadêmica aí de computação. Convido a todos que não conhecem conhecerem um pouco do Centro de Informática, que é fantástico. Né? Em termos de experiência de trabalho, nos últimos anos eu não mudei tanto, não tenho tantas empresas, mas empresas muito bacanas. Né? Passando aqui o destacar a Accenture, né? Foi um dos primeiros, talvez o primeiro contratado aqui em Recife, quando iniciaram as operações aqui. Até 2012 eu fiquei na empresa, entre 2010 e 2012. Dali eu assumi um desafio na Vale, lá em São Luís, onde eu morei por 6 anos. 6 anos. De lá voltei para Recife, não mais para Accenture, mas para a filha, para a Vanad, né, onde eu fiquei quase 3 anos. Aí a Localiza me tirou da Vanad e agora voltei no ano passado. Né? Então é uma trajetória sempre ligada à tecnologia, com perspectivas tanto de gestão, mas sempre sem perder o lado técnico. Né? Eu falo que está no sangue, então não dá para não dá para fugir, não. Presumo que muitos dos nossos espectadores aí sejam da área técnica também, então é, ah, saibam que estão sendo representados aí, né? E caso queiram fazer um contato, enviar um convite no LinkedIn, já deixei aqui em cima. Estou falando aqui em cima porque eu estou vendo o monitor aqui do lado. Também não se surpreendam de eu olhar para o lado, né? Tô vendo essa tela. Mas aqui em cima tem o QR Code do meu LinkedIn, então quem quiser adicionar vai ser muito bem-vindo, tá bom? Bom, então quando nós falamos de inclusão digital sendo potencializada
pelos serviços, né, de inteligência artificial do Azure, não é? É muito importante, antes de começarmos a mostrar, nossa, como esse mundo é lindo, mostrarmos que existem sim também alguns riscos inerentes a tudo isso. Tá bom? O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: segundo uma pesquisa realizada pela Accenture no mundo todo, justamente sobre o contexto de IA sendo aplicada para a inclusão de pessoas com deficiência, que é exatamente o nosso foco aqui, eles identificaram que 58% das pessoas identificam os modelos de inteligência artificial como a maior causa potencial de consequências não intencionais nos próximos anos. O que isso quer dizer? Falhas causadas por sistemas computacionais causando problemas que não foram intencionais. As pessoas, ou seja, quase 60% entendem que nós teremos sim alguns problemas, porque nem todos os riscos foram tratados. Né? E aí eu trouxe aqui ao lado, na imagenzinha, justamente logo acima da minha cena, da minha imagem aqui, a foto de um livro da Cathy O'Neil chamado Weapons of Math Destruction. Em português o nome não ficou tão legal. Armas de destruição matemática. Né? Em inglês nós temos a expressão armas de destruição em massa, Weapons of Mass Destruction. Aí ela fez justamente uma ironia, né? Weapons of Math, de matemática, né? Destruction. E ela mostra justamente alguns riscos associados ao uso de tecnologia para tomadas de decisão. Então, por exemplo, algoritmos de orientação profissional e encaminhamento de pessoas para vagas de emprego. A gente teria um caso, por exemplo, de pessoas com determinados perfis de baixa renda, ali sempre sendo encaminhadas para vagas que também são com menor valoração financeira. Né? E aí você acaba, por mais que não haja um viés ideológico, político, há um viés matemático baseado no status quo. Né? E eu pego, por exemplo, como exemplo, eu acabei sendo redundante, por exemplo, como exemplo, mas enfim, tomando a época da minha infância, a gente está falando dos anos 80 aqui para os anos 90, a perspectiva que se tinha sobre crianças que nasciam, por exemplo, com algumas deficiências, sejam cognitivas, sejam físicas, a expectativa era baixa. Dificilmente essa pessoa talvez fosse construir realmente uma vida autônoma. Enquanto nós olhamos nos dias de hoje, pessoas que nascem com deficiências, às vezes cognitivas, motoras, físicas, estão não somente conseguindo construir uma vida completa, autônoma, como construírem família, construírem carreiras profissionais brilhantes e servirem de inspiração para o mundo inteiro. Entende? Se nós tivéssemos mantido simplesmente o status quo, é desse jeito, então eu vou apenas perpetuar esse modo de raciocínio, se nós não tivéssemos rompido com esses vieses, nós não teríamos avançado tanto. Entende? Então, o potencial dessas pessoas vem sendo cada vez mais descoberto. E aí, quando nós falamos desse risco associado ao uso das inteligências artificiais, sem que o risco dos vieses inconscientes, vieses embutidos seja considerado, nós podemos ter cenários com sérios problemas e o que foi mencionado, consequências não intencionais. Ok? E aí, olha o risco. 11% apenas dessas pessoas se veem como capazes de lidar com os riscos associados à adoção das IAs corporativamente. Ou seja, de 100% das pessoas entrevistadas, somente 11% se sentem confortáveis e dizem: não, eu consigo trabalhar bem com os riscos associados, né? Eu consigo trabalhar bem os riscos. Né? Então, isso acaba sendo um cenário preocupante. Preocupante no sentido de precisamos nos preparar melhor para que, ao adotarmos corporativamente estratégias baseadas em inteligências artificiais, possamos ter uma massa maior de pessoas preparadas para lidar com isso.
Ok? Bom, então o caminho para se tratar isso, né, dentro das IAs, das IAs, principalmente IAs generativas, é o que a gente chama de IA responsável. É uma premissa, existem até frameworks, a Microsoft ela tem muito conteúdo, muito material nesse sentido, inclusive a fonte de onde eu estruturei esse slide aqui é de um material da Microsoft, então venho deixando sempre os links. Né? Os princípios de responsible AI, né, ou IA responsável, que devem nortear justamente essas estratégias corporativas são basicamente, primeiro, a imparcialidade. Né? Os sistemas de IA eles devem tratar todas as pessoas de maneira imparcial, lembrando que há sempre o risco também, como eu mencionei anteriormente, de manter o status quo. Né? A confiabilidade, então os sistemas de IA eles devem ser executados de forma confiável e segura, então isso é um outro ponto. Privacidade, os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de maneira imparcial e todas as pessoas, eu traria também para o mundo corporativo, todas as empresas. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o contexto do OpenAI, os serviços de OpenAI entregues pelo Azure. Né? Nós temos o chat GPT, onde todas as interações elas vão gerando conhecimento e informações para aperfeiçoamento do modelo, do grande modelo, da base do modelo do GPT. Contudo, as interações feitas em modelos associados ao OpenAI corporativo, eles são restritos à sua empresa. Por quê? Porque informações estratégicas e da sua inteligência de negócio que talvez sejam trabalhadas nessas interações, elas não podem servir de insumos para os seus concorrentes. Então essa questão da privacidade, ela prevalece tanto para o contexto de pessoa física, né, como nós falamos aqui no Brasil, quanto para pessoas jurídicas também. Né? Um outro ponto, questão de inclusão. Os sistemas de AI devem capacitar e envolver todas as pessoas. E é exatamente esse o ponto que nós vamos explorar como oportunidade de explorarmos AI, as inteligências artificiais, nesse sentido. Okay? Por último, transparência também. Os sistemas devem ser compreensíveis, então eles devem ser inteligentes sim, mas deve ser possível que nós entendamos qual foi o raciocínio, qual foi a lógica trabalhada nas decisões sugeridas, por exemplo, em caso de serviços que direcionem estratégias. Né? E por último, responsabilização. Então, precisa ter um CPF, um CNPJ, um conjunto de pessoas por trás oficialmente de uma IA. Né? Isso aí envolve discussões, por exemplo, também similares em redes sociais, enfim, sempre é necessário que hajam pessoas que possam ser responsabilizadas em caso de ações criminais ou consequências que levem a prejuízo a outrem. Né? Bom, avançando daqui, né? Antes também de nós falarmos sobre inclusão, a gente precisa olhar um pouquinho para o mundo hoje, como estamos nesse cenário. A gente traz um dado aqui que eu particularmente eu não sabia, eu desconhecia o número em si, eu tinha uma percepção de que era muita gente, mas eu não sabia. Então, em cima de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, hoje nós temos próximo de 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência, seja física, de mobilidade, cognitiva, mas, gente, é muita gente. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. A gente está falando de 15% do mercado também mundial. Né? Então, o que como pessoas de negócio também, né, nós temos que entender que há um potencial de negócio gigantesco aí, de 1 bilhão de pessoas. Agora, o curioso, que me chama muita atenção é que 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento, ou seja, apenas 20% das pessoas que apresentam deficiência, elas vivem em países desenvolvidos. Então, a gente fala Brasil, Índia, África do Sul, entre alguns outros. Eu acho difícil até falar que a China é um país em desenvolvimento, né? Uma das grandes potências, talvez o outro lado da moeda na polarização com os Estados Unidos, mas enfim, são países onde apresentam 80% dessas pessoas. Né? Ok, mas e aí? Como é que nós podemos encontrar, né, no Azure AI Service
alguns recursos, né? Ou como é que o Azure Services oferece para a gente um portfólio que seja viável à nossa adoção desses recursos para atuarmos na, no aumento da acessibilidade para as nossas aplicações, né? Então, entendendo um pouquinho o Azure Services, aí palavras do Oswaldo, viu gente? Pode ser que alguém possa contradizer e ter uma visão um pouco diferente. Eu falo que o conjunto do Azure Services é o amadurecimento da plataforma de Azure Cognitive Services, né, de serviços cognitivos, passando pela junção com os serviços de AI. Né? Ou seja, eles começaram a fazer os serviços cognitivos ficarem um pouquinho mais inteligentes. E aí, a partir daí, nós temos a plataforma de AI Services. Né? Então, essa expressão que eu trouxe de roxo é uma expressão que já usávamos, acho que em 2018, 2019, se eu não me engano, sobre a plataforma de serviços cognitivos, né? Dando um lado humano às suas aplicações. Então, usando a expressão, né, de serviços cognitivos, que talvez seja mais intuitiva para a gente entender o que é o AI Services, né? Serviços cognitivos são uma imitação computacional das expressões humanas, dos canais de interação humana, igual nós temos nos serviços computacionais, nos sistemas entrada e saída de informação, né, input e output. No nosso corpo nós temos, por exemplo, a visão e a audição, que são dois canais de entrada, né, de input de informação. Temos também a fala, né, como canal de output, enfim, entre outros. Né? E aí, quando a gente olha para os serviços cognitivos, a gente tem principalmente o serviço de visão. Recentemente eu até dei uma palestra um pouco mais aprofundada nesse serviço e tem muita coisa legal para a gente explorar. Temos o serviço de fala e de linguagem, e a gente vai ver ali à frente que são abordagens distintas também. Temos serviços de conhecimento e de busca. Eu acho que na projeção a minha imagem está sobrepondo ali a busca, mas a palavra que está embaixo ali da minha imagem é busca. Tá bom, gente? Então, passando um pouquinho aqui, dentro dos serviços de fala, ou focado nos serviços de fala, nós temos o Speech Studio. Eu vou abrir daqui a pouquinho para compartilhar um pouco a experiência de interagir com esses estúdios. Né? A Microsoft ela vem trazendo para não só as capacidades, né, de adoção, né, então capacidades, por exemplo, de conversão de fala em texto, texto em fala, mas ela traz principalmente o conceito dos estúdios que oferecem uma ideia, um ambiente de construção das soluções muito focadas naquele contexto. Né? Então a gente começa a falar, por exemplo, primeiro do Speech Studio. O Speech Studio é um estúdio focado na construção de casos de uso de fala. Né? Então a gente tem, por exemplo, talvez o mais intuitivo, que é o conversão de texto, de fala em texto, né? Speech to text, né? Em tempo real. Né? A gente tem serviço de tradução de fala em tempo real também, o que é algo bastante interessante. Né? Criação de avatares, isso aí para modelos comerciais, serviço de atendimento, é muito interessante. Você pode, inclusive, gente, mesclar serviços do Azure na construção de soluções. Então, essas capacidades de integração são fantásticas. A personalização da voz, então se você fala, por exemplo, eu quero criar um avatar para atendimento ao público e eu quero que a minha voz, a voz do Oswaldo, esteja presente, ou então de uma personalidade, alguém famoso. Né? Um outro ponto legal, passwords por falas, então você conseguir memorizar palavras-chave, palavras de passe, né? E por último, comandos de voz customizados. Né? A gente vai chegar ali na frente, vai falar um pouco mais focados na inclusão, mas por enquanto vamos só dar uma passada no que o Azure AI Services nos traz em termos de estúdio. Né? Além da parte de fala, nós temos a parte de idioma, o conhecimento idiomático, né, de language, que é o Language Studio. Né? E é muito interessante porque as capacidades, embora a gente possa achar que há muita conexão, muita relação direta com a parte de fala, não necessariamente tem a ver com a fala.
né? Então ele traz muito um enfoque em conteúdo textual, né? Então você pega, por exemplo, dado um texto grande, eu fiz uma reunião de 2 horas, eu quero uma sumarização disso, né? Sumarização é um dos serviços. Isso aí é muito aplicado, por exemplo, para sistemas de atendimento ao público, onde você tem um atendimento às vezes que demora mais de 1 hora. Quem já ligou para solicitar o cancelamento de uma linha celular ou alguma coisa assim sabe como é que é lento, né? Mas eventualmente você tem uma matéria jornalística, você tem algum conteúdo de filme, enfim, que você quer fazer um mapeamento das entidades, né, que foram destacadas ali na narrativa, na história. Ele consegue fazer essas extrações. Outro ponto interessante, análise de sentimento. Análise de sentimento é algo muito interessante, tanto para fala quanto para linguagem, então para conteúdo textual. Isso aí para análise de interações em redes sociais é muito relevante, as empresas têm explorado muito isso. Classificação customizada, então é a extração de informações muito específicas em conteúdos textuais. Outro ponto interessante também, processamento de linguagem natural. Isso aí, gente, você consegue trabalhar ah, colóquios, por exemplo, e atendimento ao público. Para atendimento ao público é fundamental isso, porque a pessoa não vai estruturar toda uma frase muito bem organizadinha, principalmente se a pessoa estiver, o cliente, né, estiver bravo, se ele estiver nervoso, né? Outro ponto, orquestração de workflows. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante para você poder coordenar a atividade simplesmente com fala ou com chat, você poder simplificar esses modelos de interação. E por último, traduções customizadas. O que seria traduções customizadas? Se você for, por exemplo, para uma área médica, para uma área industrial, de engenharia mais aplicada, você vai ter todo um conjunto de jargões e é como se fosse um dialeto próprio daquele contexto, daquele nicho de negócio, né? Então você pode trabalhar traduções customizadas para que quando você mescle esse trabalho, por exemplo, de tradução customizada, com seja sumarização, mapeamento de entidades ou classificação, juntando esses modelos você consegue ter uma extração de informações muito mais assertiva. E isso é muito interessante. E por último, o trabalho de visão. Então, quando a gente fala de visão, nós temos também o Vision Studio, né, onde a gente pode trabalhar com o conceito de análise de imagens. Então, ao lado aqui, a gente está vendo um exemplo de análise de imagem. Então, dentro da imagem, o modelo percorre e ele consegue fazer tagueamento, extraindo informações. Olha, aqui nós temos, por exemplo, um homem de pé com um avental amarelo, eu tenho 92% de certeza disso. Temos também uma menina de pé ao centro com um bambolê na cintura. Então, ele vai extraindo informações e dando o grau de certeza de cada uma delas, né? Outro ponto muito interessante, análise espacial. Se você tem para vigilância inteligente, por exemplo, demarcar cenários de risco onde você possa construir o cenário de risco. Então você fala, olha, essa área aqui não, as pessoas não devem entrar, mas se entrar não pode ficar mais do que 10 segundos, enfim, você cria regras. Esse análise espacial ele pode te ajudar bastante nisso. Reconhecimento de caracteres, ou famoso OCR, né? Ele é bastante simples de ser utilizado com o Azure Vision Studio, né? E também o reconhecimento facial. Não só detecção de rostos, mas também reconhecimento facial. E aí eu queria só fazer um adendo nesse ponto. Uma vez que você tenha uma subscrição do Azure, você não vai necessariamente conseguir utilizar todos os recursos de análise de sentimento, por exemplo, de imagem de rosto, ou de reconhecimento facial. Por quê? Vocês imaginem, por exemplo, uma loja que ao você entrar, ela faz uma análise do seu sentimento, né, pelo seu rosto naquele momento e começa a selecionar qual é o vendedor que tem que te abordar dessa ou daquela forma. De certa forma, isso seria invasão de privacidade, considerado invasão de privacidade. Então, esse tipo de recursos, caso você queira utilizar, você tem que enviar uma solicitação, existe um formulário específico para isso, para a Microsoft, explicando qual é o caso de uso que você quer adotar. E aí você diz, olha, a subscription que eu quero ativar o serviço é essa, e eu estou trazendo isso
isso para vocês porque eu tenho isso liberado para mim, mas eu tive que submeter também, explicar que era para fins de demos que eu vinha fazendo. E o fato de eu trabalhar numa empresa, por exemplo, vinculada à Microsoft, numa das empresas, a gente fala que filha, né, a Avanade é uma joint venture entre a Microsoft e a Accenture. Mesmo assim, eu precisei explicar a finalidade, então é algo legal. E aí um outro ponto também é o seguinte, esse é o Vision Studio, o Vision Studio. Nós não podemos nos confundir com o Custom Vision. O Custom Vision, disponível no site customvision.ai, é um outro serviço da Microsoft, também entregue através do Azure, conectado ao Azure inclusive, mas que ele é focado na construção de modelos de visão mais elaborados, né? Eu recentemente venho explorando lá também a construção de alguns modelos, tanto para detecção, por exemplo, de uso de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual em áreas operacionais. Fiz brincando também um modelinho para detectar pedra, papel e tesoura, né, nas brincadeiras. Então, enfim, lá a gente consegue trabalhar, por exemplo, volumes grandes de imagens para treino, retreino, enfim. Né? Então são coisas distintas. Né? A grande sacada do Vision Studio é porque muitos modelos já são entregues pré-formatados através dele. Então isso torna muito difícil. A grande maioria dos casos de uso conseguem ser atendidos através dos modelos que ele disponibiliza. Tá bom? E aí a gente começa a juntar os dois mundos. Nós falamos um pouquinho sobre o cenário atual de deficiência, pessoas com deficiência no mundo, a importância da inclusão, né? E também a questão do Azure AI Services. Né? E aí chegamos ao ponto, como é que a tecnologia ela pode ser um habilitador de inclusão nos ambientes de trabalho e aplicações. Ou seja, não estamos falando somente de aplicativos, de outros sistemas, estamos falando também do ambiente de trabalho. Como é que a tecnologia ela pode ser um habilitador? Então, eu trago aqui alguns casos de uso mais gerais e que nós conseguimos abordar, inclusive, esses casos de uso com muita facilidade através do Azure AI Services. Ok? Bom, então, como eu falei, trago 6 casos de uso de exploração do Azure AI Services que podem tornar a sua experiência de usuário, né, a sua User Experience, a sigla bonita, né, UX, né, o X, né, que podem tornar essa sua experiência mais acessível e, consequentemente, mais inclusiva. Então, o primeiro deles é o seguinte: comunicação. Né? E dentro de comunicação, mais especificamente, transcrição em tempo real de conversas. Então, nós temos, às vezes, reuniões. Vou citar um pouquinho do meu contexto, né, do Teams. E aí você imagina que você esteja fazendo o onboarding de uma turma grande de pessoas que estejam começando na sua empresa. Ok. E se algumas dessas pessoas forem deficientes auditivos? Como é que eles vão entender o que você está falando? Como é que a mensagem vai ter efetividade? Será que elas vão estar realmente incluídas nesse processo? Então, através de recursos de transcrição de tempo real, seja de conversas, seja de reuniões ou mesmo de transmissões ao vivo, é fundamental que nós possamos pensar: será que do outro lado não teria alguém que precisasse talvez de um recursozinho adicional de transcrição? E a gente está falando então principalmente de alguns grupos que seriam mais incluídos. Né? Então, primeiro, pessoas com deficiência auditiva, com toda certeza, mas também nós temos pessoas que têm alguns outros tipos de características especiais. Então, pessoas com TDAH, por exemplo, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes elas podem ter dificuldades de manter o foco ali, mas se você oferece uma transcrição, caso ela perca um pedacinho, ela consegue se recuperar a informação com mais facilidade. Né? Outro ponto, pessoas sensíveis a ruídos. Eventualmente, uma reunião que esteja com muitas pessoas falando, interagindo, algumas pessoas podem ter sensibilidade um pouco maior para esse tipo de cenário. E aí, você oferecendo a transcrição, você oferece também a possibilidade dessa pessoa reduzir o som ali e acompanhar pela transcrição. Então, você oferece uma condição de conforto e, consequentemente, de maior inclusão para essa pessoa. Então, esse é o primeiro case. O segundo case é o de leitura de telas.
Né? Para quem não tem necessidade, não sente a necessidade, a pessoa pode ver isso como irrelevante. Né? A leitura de conteúdos visuais e textuais em e-mails, documentos, ou mesmo nas telas dos apps. Né? Como eu falei, pessoas que às vezes não sentem a necessidade podem achar que isso seja irrelevante, mas para pessoas que têm deficiências visuais, um e-mail é a mesma coisa que nada, é uma comunicação que chegou que eventualmente ela não vai conseguir absorver, receber efetivamente a informação. Né? Outro ponto, pessoas com dislexia. Algumas pessoas que têm dislexia mais aplicada à leitura, elas podem sim ter muita dificuldade com leitura. E especialmente leituras mais longas. Né? Você pega um e-mail, como foi o exemplo que eu trouxe, poderia ser algo bastante prejudicial. Pessoas também com TDAH, inclusive algumas faixas de autismo, poderiam ter dificuldades com essas leituras com esses recursos de leitura de conteúdos visuais e textuais, a gente consegue oferecer um pouco mais de acessibilidade também. Então, isso aí, gente, como eu falei, não é somente em um aplicativo, é realmente pensarmos a viabilidade da adoção desses recursos em todo o nosso portfólio de aplicações. Né? E entendermos aonde faz sentido, sim, utilizar, explorar. Né? Trazendo mais um caso de uso aqui, nós temos o de conversas. Como assim conversas? Né? Literalmente, tradução de falas em tempo real. Né? Eu vivenciei uma situação engraçada até certo ponto. Né? Lá em Moscou, eu fui num mercadinho, já era tarde, né? Naquela época eu passei um período lá a trabalho e a gente estava saindo do escritório quase 9 da noite. E aí até que chegava no hotel, ia falar, vamos dar uma volta, comer alguma coisa, vamos fazer umas comprinhas, né? A gente foi fazer umas compras, já era quase meia-noite. E aí um dos colegas foi comprar vodka no mercadinho, né? E aí, gente, o meu entendimento foi esse, que havia alguma restrição legal para venda de bebida alcoólica naquele horário. Nós estávamos. Essa foi a minha leitura. Pode ser que eu esteja errado. Mas na hora de passarmos no caixa, tinha uma mulher também com algumas bebidas que a menina do caixa, a senhora do caixa, ela retirou, explicou algo para ela em russo, ela passou. Na hora que nós fomos passar, tinha alguns também, a senhora pegou as bebidas, já foi tirando de lado e falou alguma coisa. Né? Nós sinalizamos que nós não entendíamos russo, que a gente era turista. Né? Aí tinham alguns adolescentes atrás da gente. Ela fez um comentário olhando para a gente, e olhando para os meninos, ou seja, um comentário, na nossa interpretação, muito óbvio sobre a gente. Né? E os adolescentes começaram a rir. Aí eu saquei o celular, estava com o tradutor de tempo real e perguntei para ela, e saiu para ela em russo, né? Gostaria de saber o que a senhora falou. A senhora ficou transparente, não ficou nem branca. Ela tomou um susto muito grande, né? Imagino que ela tenha pensado, eita, será que ele entendeu o que eu disse, né? Então, assim, eu pude usufruir de um tradutor numa interação cotidiana ali. E já tive uma situaçãozinha de desconforto. Né? Aí vocês imaginam, por exemplo, pessoas que têm que interagir em ambientes multiculturais, ou mesmo uma pessoa que vem visitar o país e vai se envolver em algo de trabalho. E eu estou focando muito em trabalho porque o foco aqui é mais corporativo. Né? O fato de nós não oferecermos talvez tradução dificulta bastante. Né? E principalmente se nós atuamos em empresas globais, vocês imaginam uma tradução de alguém que tem um conteúdo fantástico aqui no Brasil, mas que não fala inglês, por exemplo, e, poxa, essa pessoa, será que ela ficaria impossibilitada de falar para o mundo? Se nós tivermos, por exemplo, plataformas de comunicação que ofereçam tradução, principalmente com transcrição em tempo real, não precisa nem ser exatamente de fala, né? Você já consegue quebrar essa barreira. Então a barreira ela é tanto para quem oferece quanto para quem recebe. Então nós podemos oferecer através das nossas soluções de tecnologia, nossas aplicações, tradução de fala em tempo real é algo que, dependendo do nosso contexto, ele pode ampliar muito os horizontes das nossas aplicações. Né?
controle de dispositivos. Isso é bastante interessante. O controle de dispositivos através da fala por comandos de voz. Né? Você imagina, por exemplo, pessoas com dificuldades motoras ou até visuais, mas principalmente habilidades motoras. Né? Eu vi alguns casos de pessoas que sofreram acidentes e perderam o movimento das pernas e o parcial ou total dos braços, mas que conseguiam interagir por fala. Se você consegue oferecer um grau, né, maior de automação, um ambiente onde essa pessoa está inserida, essa pessoa vai conseguir realmente ter uma maior autonomia. E principalmente, se você oferece condições de trabalho para essa pessoa que tenham esse tipo de capacidade de controle de voz e comandos, enfim, você pode estar dando para essa pessoa realmente a liberdade dela trabalhar e conduzir a vida dela de um modo mais autônomo. Então isso aí, gente, é algo que não tem preço. É você poder, às vezes, oferecer para uma pessoa que os horizontes dela, de repente, num momento de dor, se restringiram muito, falar, não, existe um horizonte além desse. Né? Então, essa questão de controle de dispositivos por comando de voz, ela pode também, assim como os demais, viu, oferecer uma experiência fantástica e um potencial fantástico de vida para outras pessoas. Né? E temos também ainda aqui a questão de controle de acesso, né? E aí, jornadas de autenticação realizadas por reconhecimento facial. Então, reconhecimento facial, eu vou estar dando um spoiler aqui, spoiler, né? Vou trazer uma demo daqui a pouco, que a ideia é que vocês vejam o quanto é simples. O quanto é simples agregar reconhecimento facial a uma aplicação. Né? Então a gente está falando aqui principalmente de pessoas com dificuldades motoras, de mobilidade ou até visuais também, que teriam dificuldade de ficar digitando ali, ah, digitando o usuário, senha, por exemplo. Então você poder oferecer esse tipo de, de acesso, né, mais simples acaba ajudando demais. E por último, opa, acabou ocultando o slide aqui. Bom, acabou ocultando o slide aqui a apresentação, mas eu ia falar um último caso, gente, de descrição de ambientes. Descrição de ambientes, gente. Vocês imaginam, por exemplo, um caso que eu vi recentemente de um rapaz cego, 100% cego, e que conseguia caminhar com um certo grau de liberdade e confiança em diversos ambientes. Ele tinha um sistema que ia acoplado no óculos com uma câmera, lendo o ambiente para ele. Gente, e ele ia desviando das pessoas, desviando dos obstáculos, e isso é fantástico, gente. Eu queria tomar a liberdade de compartilhar um caso aqui, por exemplo, de um colega que trabalhou comigo, Antônio. Antônio, se estiver acompanhando e nos ouvindo, já deixo um abraço para você também. Ele trabalhou comigo em um projeto durante quase um ano. E durante esse período todo ele interagia com os times de São Paulo. A gente mora aqui em Recife, né? Então interagimos muito com times, inclusive dos clientes em São Paulo, e as pessoas não faziam ideia de que ele era cego. E ele programava muito bem, tinha um domínio técnico muito bom, tanto do negócio onde estávamos construindo a aplicação. E aí a gente tinha curiosidade de entender como é que ele conseguia isso. Gente, ele tinha um software que fazia a leitura, a descrição da tela para ele muito rápido no fone. Então ele ficava o tempo todo trabalhando com fone de ouvido e era intensamente, o tempo todo, o software descrevendo para ele a tela. Gente, que capacidade fantástica. Entende? E eu pude, inclusive, participar do processo de promoção dele, 100% meritocrático, assim, dá gosto de ver, é algo que toca o coração, sabe, assim, fantástico. Então, mais uma vez, Antônio, se estiver acompanhando aí, um grande abraço, viu? E aí, pessoal, a gente parte um pouquinho para o demo. Né? Então, queria compartilhar com vocês essa primeira demo de reconhecimento facial, né? Mostrar o quão simples é o processo de inclusão de reconhecimento facial. Deixa eu abrir a aplicação para compartilhar com vocês. Tá aqui. Gente, não reparem na estrutura do código aqui, que dá para melhorar um bocado. Né? Mas eu fiz um sisteminha aqui. Deixa eu rodar primeiro que vocês vão entender. Jogar a tela para onde está sendo capturado.
Então, se vocês repararem aqui embaixo, na barra de status, está ali, treinando o grupo de pessoas. Então, o processo de reconhecimento facial, ele passa primeiro pela criação de um conceito chamado grupo de pessoas. Então você vai ter person group, que é justamente o objeto que é persistido no Azure, person group, e tem, se eu não me engano, person group é até 9 pessoas, e a partir de 10 eu acho que é large person group. Se alguém, se eu estiver falando errado aí, podem me corrigir, por favor, fiquem à vontade. Então, a partir do large person group, você vai ter outras características, né, para conjuntos de pessoas, e aí você cria dentro do person group o person group person, ou seja, a pessoa do grupo de pessoas, né? E a essa pessoa você pode associar diversas imagens e aí você solicita o treinamento do modelo para reconhecimento das características das imagens dessa pessoa. Então, é lógico, eu não vou precisar de 10 mil imagens. O que eu treinei aqui, se eu não me engano, eu usei acho que 4 ou 5 pessoas, né? Eu treinei um modelinho aqui, criei um large person group, mas que curiosamente só tem 2 pessoas. Só tem 2 objetos person group person. Large person group person. Nossa, é um trava-língua isso. Né? São quem? O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Então eu treinei aqui basicamente com esses grupos. Então, só para mostrar para vocês a complexidade no código, né? A complexidade que eu falo até com ironia. Né? Tá no onload, se eu não me engano. Cadê aqui? Aqui no onload, pronto. Então aqui ele cria um objeto que eu chamei Demo Face Recognition. E aí aqui é o seguinte, ele está criando o grupo de pessoas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Basicamente, para criar o grupo de pessoas, eu acesso o meu client, acesso o tipo large person group, né, e dou um create async, que, ou seja, cria esse grupo para mim. Então eu dou um ID para esse grupo, eu posso definir um nome para esse grupo e digo qual é o modelo. Então eu estou dizendo que o modelo de reconhecimento aqui eu quero que use o Recognition Model 4, versão 4. Né. Basicamente, ele criou para mim um grupo de pessoas vazio, e retornou para mim um Person Group ID. Então esse número aqui é um GUID, né, um objeto do tipo GUID, é uma sequência de caracteres, é como se fosse um código grande. E aí, após isso, o que eu faço? Eu vou treinar o meu grupo de pessoas. Olha lá, Create and Train Person Group. Então eu converto aqui o meu um novo. Aliás, aqui eu estou criando o grupo, né? Aqui é efetivamente onde eu estou criando esse grupo de pessoas, né? E aí eu puxo qual é a minha lista de grupos, né? De pessoas aqui, criando o dicionário de pessoas, e esse aqui é interessante de ser compartilhado também, porque aqui dentro eu criei um dictionary, né? Onde eu tenho a chave, Ronaldo Fenômeno, e tenho foram 4 imagens só. 4 imagens que eu peguei da internet. O Ronaldinho Gaúcho, ele, se eu não me engano, eu estou usando 5 imagens. Aqui embaixo eu estou criando justamente o registro de pessoas. Então, forcei um delay aqui, porque como a gente está falando de processamento assíncrono, eu preferi segurar um pouquinho isso aqui para o treinamento. Mas basicamente isso aqui é para criação. Né? Olha só, então eu acesso o cliente e large person group person. Então esse person no final aqui, ele quer dizer que é uma pessoa dentro de um large group person group, aliás. E aí ele diz quem é a pessoa, né? Quem é a pessoa que vai ser criada, quem é a pessoa que vai ser criada, e por fim ele retorna um objeto de person aqui, de pessoa, né? E aí, olha que interessante. Através desse objeto aqui, eu vou percorrer a, a imagem, né? Olha só, detectando os rostos similares
ali dentro da imagem, né? E aí para cada um deles ele verifica se está na qualidade no padrão, com a qualidade no padrão. E por fim ele adiciona, né, esse rosto, né, digamos assim, a, até a minha basezinha de rostos, né? Então, por fim, aqui uma vez que o modelo ele foi populado, eu solicito o treinamento desse grupo. Olha só. Train Async Person Group ID. Por quê? Eu já populei o conjunto de imagens, né, nas pessoas, então eu já tenho a pré-definição. E aí, uma vez que eu faço a detecção das faces, a gente já está falando desse outro método aqui, ele identifica dentro de uma imagem o conjunto de rostos. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, um nome meu, né? Ah, esse aqui é o rosto 1, rosto 2 e rosto 3. Uma vez que eu faço a identificação de quem é o rosto 1, o rosto 2 e o rosto 3, eu não tenho que rodar a identificação todas as vezes. Então, o processo de você fazer o reconhecimento facial progressivo em uma imagem, por exemplo, de câmera, ela envolve detecção facial, que é você detectar os rostos, e ele vai identificar rosto 1, rosto 2, rosto 3 e tal. E, periodicamente, eu peço o reconhecimento. Então, se eu reconheço uma vez que o rosto 1 é do Ronaldo Fenômeno, eu posso simplesmente fazer localmente essa associação e todo local que aparecer rosto 1, eu digo, esse cara aqui é o Ronaldo. Esse cara aqui é o Ronaldo. Sem necessariamente precisar fazer a identificação novamente. Né? A identificação do rosto. Surgiu um rosto 3 agora. Ok, aí rodo novamente, aí sim, a identificação. Então, isso simplifica bastante o uso disso. Um outro ponto interessante é que todos os modelos que nós construímos na nuvem, nós podemos trazê-los para containers e, consequentemente, rodarmos localmente próximo dos dispositivos. Então, recentemente eu fiz um teste com um modelo de reconhecimento de imagem para saber se as pessoas que apareciam na cena elas estavam ou não usando EPIs, né, equipamentos de proteção individual. O modelo rodava em cima de uma imagem, ou seja, da imagem capturada, em torno de 120 milissegundos, mais ou menos, 120, 125 milissegundos. Era a média que ele estava fazendo ali. Então, assim, isso acaba sendo bastante viável. Por quê? Por mais que quando a gente assista televisão, videogame, fala, nossa, 30 FPS é muito pouco. Gente, para a finalidade de segurança, em geral, 30 quadros por segundo é bem viável. Se a gente for observar, por exemplo, a capacidade do olho humano, o olho humano, em média, consegue diferenciar com clareza 12 imagens por segundo. Né? E aí, olha só, voltando para o exemplo, nós temos aqui grupo de pessoas criado e treinado. Então vamos pegar aqui uma das imagens aqui. Eu já populei com 3 imagens aqui, mas olha só. Aqui a imagem da seleção. Essa aqui, ela estoura. Por quê? Porque o formato que eu usei, ela pegava até 10 pessoas. Essa aqui traz, acho que 11 ou 12, não sei ali. Né? Então a gente roda de novo aqui para mostrar a diferença. Quando eu rodo com menos pessoas, então eu tenho que me precaver. Né? Aliás, isso aí foi parametrizado, inclusive, viu? Teria que achar aqui no código onde eu parametrizei isso aqui. Mas enfim. Treinando um grupo de pessoas. E aí, gente, numa aplicação mais robusta, a gente não ia precisar treinar o tempo todo. Né? Então, temos aqui Ronaldinho e Ronaldo. Quando a gente manda reconhecer, carregou a foto, reconheceu os dois. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Né? Então, essa capacidade, principalmente se você vai ter cenários onde você vai ter uma única pessoa para você fazer um controle de acesso, por exemplo, gente, fica muito mais simples, fica muito mais simples. Então, assim, vocês veem que não é algo realmente complexo de se utilizar. Por quê? Porque o foco da Microsoft acaba sendo criar algo usável, né? Algo bastante usável. Trazendo um outro exemplo aqui, é partir para outra demo.
Fechando aqui, inclusive, nosso ponto aqui. Olha o slide onde que estava, de descrição visual. Ele estava depois do da demo. Bom, então trazemos aqui um exemplo do Azure OpenAI com o Visio. A gente fez até uma palestra com a galera do Azure Floripa recentemente, sobre justamente essa junção e as potencialidades do OpenAI com o AI Vision, né, que é a plataforma da Microsoft. E aí o exemplo que a gente está trazendo aqui é justamente o de descrição visual. Descrição visual. Como é que a gente pode, por exemplo, trazer para uma pessoa cega a experiência de enxergar, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, aqui eu trouxe uma demo que eu até recomendo, gente, se vocês gostarem de fazer experimentações. A Microsoft tem uma abordagemzinha chamada Azure não, é .NET Polyglot. É o Polyglot. Semelhante aos notebooks Jupyter. Quem programa em Python sabe do que eu estou falando, que são ambientes onde você tem a facilidade de executar trechos de código, um trecho de código de cada vez. Então, se eu quero, por exemplo, experimentar uma variação pequena só em um ponto, eu não tenho que executar minha aplicação inteira. Eu posso executar somente aquele trechinho, né? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui, estou até reaproveitando o código aqui do meu amigo André Hax, né, que fez uma demo levando as configurações com as chavinhas para uma outra classe ali. Eu aproveitei o código dele, então vou mandar um abraço também para o Hax aqui, compartilhar aqui o mérito aqui, né? E aqui nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo a importação da biblioteca, e antes eu usei uma instrução aqui para que ele rodasse o Nugget para trazer, né, a biblioteca do OpenAI, ou seja, ele instala a biblioteca e aí importa. Instala se não tiver, né? Aqui eu estou fazendo a importação, né, a leitura aqui de 3 parâmetros aqui. Qual é o nome do modelo, qual é o endpoint do Azure que eu vou estar consumindo e qual a minha chave de API. E isso, gente, quando nós criamos um serviço de OpenAI lá no Azure, é muito simples de se obter, né? Na sequência aqui, eu crio uma URI, porque é através dela que eu vou acessar a imagem, né? Aqui eu puxo justamente as credenciais e por fim eu crio o meu client, o OpenAI Client, né, com base no endpoint e nas credenciais. Aqui ele já conectou, né? Bom, um outro ponto, quem já está mais acostumado a interagir, por exemplo, com o ChatGPT, sabe que as interações, né, elas são o que a gente chama de completions, né? Então a gente tem várias abordagens e o GPT, ou no caso nosso aqui, corporativamente falando, o OpenAI, ele nos dá a possibilidade de configurarmos alguns parâmetros nessa nossa inteligência artificial generativa, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas aqui basicamente vamos executar de cima, bloquinho de cima, executou rapidinho, olha lá, pacotes instalados. Aqui eu crio a minha completion, olha só, cria completion, inclusive ele expõe aqui todo o objeto, né? E aí, aqui embaixo é o que eu vou fazer as interações principais, né? Então, olha que interessante, eu criei uma system message aqui, né? Aqui, mais um ponto, eu também não vou explicar demais essa estrutura de completion, que não é o foco aqui. Mas basicamente eu estou orientando o meu modelo de IA generativa com relação à forma como ele deve processar ou raciocinar, né, trazendo para um modelo mais humano, para me responder. Então eu estou dizendo, olha, você é um assistente que apoia pessoas com deficiência visual, explicando para elas a imagem à frente e destacando se existe algum obstáculo próximo ou cuidado que deva ter. Importante, destaque apenas o que for relevante para que a pessoa cega compreenda o seu ambiente e decida sobre os próximos passos. Exemplo de respostas.
Então estou dando para ele alguns exemplos de respostas. Né? E aí, aqui, linhas comentadas são outras imagens para a gente rodar no teste aqui. Né? Então, a primeira das imagens aqui, deixa eu só criar aqui e minimizar. É essa imagem aqui. Eu vou deixar copiado para a gente primeiro ver a descrição, né? Depois a gente testar. Rodou. Só lembrando, gente, esse modelo está na nuvem, esse modelo não está em um formato produtivo, então ele demora mais para responder, não está embarcado em nada, então 5,1 segundos, que foi o tempo de resposta aqui, ele não chega nem perto no tempo de você fazer isso para um sistema, fazer o deployment disso para um sistema produtivo. Né? Olha a resposta dele. Caminho à frente com escadas iluminadas, sem obstáculos. À direita há um carro estacionado na garagem. Cuidado ao subir as escadas. À frente, caminho à frente com escadas iluminadas. Né? Se eu rodar de novo, ele vai dar uma outra resposta também, mais ou menos na mesma linha. Né? Cada vez a tendência é que seja uma resposta diferente. Lá. Estamos diante de uma escada com 6 degraus largos e sem corrimão, levando à porta de entrada de uma residência. Cada degrau possui uma luz embutida que ilumina o caminho. Há um espaço de grama à esquerda e um carro estacionado à direita. Não há obstáculo no caminho. Cuidado ao subir os degraus, mantenha o pé firme e teste a próxima etapa antes de se comprometer totalmente com o movimento. Então, com uma descrição rápida acima aqui de como eu gostaria que fossem as respostas, ele já me dá uma resposta bem interessante. Né? Aí, poxa, qual é essa imagem? A imagem é essa aqui. Ó, essa é a imagem. Ó, que ele falou que é um jardim à esquerda, degraus largos, um carro estacionado à direita. Então, essa é a imagem que ele descreveu. Né? Vamos fazer um outro teste aqui. Essa imagem aqui. Como é que ele vai descrever? Quatro, cinco. Esse aí demorou um pouquinho mais. Olha lá, faixa de pedestres à frente com pessoas atravessando. Um carro está parado à frente, próximo à faixa, parecendo esperar os pedestres passarem. Não há outros obstáculos visíveis na faixa de pedestres. A travessia parece segura no momento. Vamos ver qual é a imagem que a pessoa está vendo. Essa é a imagem. Olha que interessante. Tem um carro parado, parece estar esperando as pessoas, o pessoal está atravessando. Olha a descrição que ele deu. Faixa de pedestres à frente, com pessoas atravessando, um carro está parado à frente, próximo à faixa, parecendo esperar os pedestres. Então, a descrição, gente, acaba sendo bastante assertiva. Olha que interessante. Se a gente pensar isso no nosso mundo, né, no mundo real, poxa, está simples a descrição, mas, gente, computacionalmente falando, o, o OpenAI, ele entendeu a nossa imagem, invocou um serviço de imagem análises para levantar características da imagem e possivelmente ele pode ter coordenado interação com outros modelos, inclusive. Então, a grande sacada de diferença de se usar, por exemplo, o OpenAI como ponto de interação ao invés dos outros modelos, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei sobre o Vision, né? Eu expliquei, olha, lá existem modelos pré-formatados, tem o Image Analysis, OCR, temos o Spatial Analysis, OCR, Spatial Analysis e temos alguns modelos customizados. Aqui eu não preciso dizer qual é o modelo que eu quero. Eu digo quais são os padrões de informação que eu espero receber e só jogo uma imagem. O OpenAI ele decide quais modelos utilizar e como. Olha que interessante, né? Se a gente pegar uma outra imagem por aqui, vamos pegar essa curtinha aqui. Como eu falei, não é ambiente produtivo, então ele acaba demorando um pouquinho mais. Espero que não dê um timeout aqui. Ó, aqui, ó.
Interior de uma sala com um corredor espaçoso à frente. À esquerda, uma série de quadros pendurados na parede a uma altura segura. À direita, uma estante embutida com objetos variados e um espaço de trabalho com uma cadeira e uma mesa que não obstruem a passagem. O caminho está livre de obstáculos. Vamos ver qual é essa imagem. Olha só, é o corredor. Gente, é muito interessante a gente poder explorar esses recursos do Azure, né, como potenciais de inclusão digital, né? Então, fechando por aqui, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que nesse papo a gente possa ter demonstrado não somente o quão relevante é que nós possamos explorar um pouco mais a acessibilidade nas nossas aplicações, né, mostrar que isso é viável e possível tecnicamente, as barreiras, os obstáculos para termos isso não são grandes. Né, então, para podermos oferecer isso nas nossas aplicações, não é nenhum esforço de outro mundo, é muito viável, mas principalmente, gente, que existem muitas pessoas esperando para serem incluídas e que vale a pena, é um bom negócio investir em inclusão. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, tudo de bom. Tchau, tchau.